Olá pessoal, tudo bem? Rudimar Júnior, PEN Despachante. Passo aqui nessa tarde de terça-feira, 9 de fevereiro, para falar para vocês sobre essa portaria do CONTRAN, a 197/2021, que saiu agora pela manhã no Diário Oficial e que trata da suspensão dos efeitos dos artigos 8º e 9º da Resolução 809/2020. Bem, de onde vem isso, né? Isso vem de um agravo de instrumento proposto pelo Conselho Federal de Despachantes, pelo Conselho Regional de Despachantes de Santa Catarina, pelo Instituto de Despachantes de Trânsito Armando Bauer Liberato e pela Associação dos Despachantes de Trânsito de Santa Catarina. Bom, eu queria falar primeiro para vocês, ler para vocês os artigos 8º e 9º, para nós contextualizarmos a questão, né? E em seguida falar para vocês, então, qual o motivo, né, do pedido dessa suspensão desses efeitos, né? Vamos lá. Então, Resolução 809/2020, seu artigo 8º nos diz: o órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal não poderá expedir o CRV em meio físico, observem, não poderá expedir o CRV em meio físico, com o modelo previsto na Resolução do CONTRAN 16, de 6 de fevereiro de 98, alterada pela Resolução CONTRAN 775, de 28 de março de 2019, a partir da data de entrada em vigor dessa resolução, certo? Então, proíbe a expedição do CRV em meio físico a partir dali de 4 de janeiro de 2021, certo? Artigo 9º. O CLA expedido em meio físico com o modelo previsto na Resolução do CONTRAN 16 de 98, alterada pela Resolução 775 de 2019, poderá ser utilizado para comprovar o licenciamento do veículo para exercício 2020, ou seja, para 2021 não será mais em meio físico e sim em meio digital. Bem, vamos lá. A alegação dos recorrentes nesse agravo aqui é de que estão sendo violados os artigos 121 e 131, tá, da Lei 14.071, que é o que traz as alterações para o Código de Trânsito Brasileiro, né, que entra em vigor agora no dia próximo 12 de abril, onde possibilita, assegura, né, a emissão dos documentos, tanto em meio físico quanto em digital, à escolha do proprietário. Então vamos lá, o Código de Trânsito, Lei Maior, me diz que os documentos podem ser emitidos em meio físico ou digital, à escolha do proprietário, tá? E a resolução do CONTRAN, Lei Menor, me diz que o Detran, que os órgãos de trânsito não podem expedir o CRV em meio físico e que o licenciamento de 2020 é válido a apresentação em meio físico, então quer dizer, a partir de 2021 não é mais válido, tá? Acontece que, aqui também nas alegações, se demonstra que 46 milhões de brasileiros não têm acesso à internet ou a meios digitais, né? E que a versão impressa do documento não é um documento físico, é um documento nato digital, e a partir dele se gera uma impressão que se tornaria um meio físico. Porém, para que se tenha o documento físico, obrigatoriamente se necessita de um meio digital, né? Um documento nato digital. Bom, o que se pede aqui, né? Para que os Detrans possam sim emitir o documento, não estejam impedidos ao menos. Se a pessoa tem a opção de ter o documento em meio físico e ou em meio digital, ela pode optar, quer o documento físico, receba o documento físico, e a resolução veda isso, tá? Bem, nessa decisão agravada aqui, nessa decisão onde houve esse recurso, o juiz que prolatou essa decisão agravada diz assim, que ele como é que eu posso explicar, que ele, na sua decisão, ele diz que o documento ele pode ser apresentado na versão digital, por meio dos aplicativos oficiais do governo, que é o que está lá na 809, ou na versão impressa em papel A4 comum, tá? Mas conforme eu referi agora, a questão não é o documento poder se tornar físico a partir da impressão, mas sim que a origem dele é um documento digital, é um documento nato digital, tá? Bem, a desembargadora Marga Inge Bart Tesler, do Tribunal Regional da 4ª Região, ela
na sua decisão, ela traz algumas questões de importância aqui, né? Quais sejam? Bom, ela diz que não parece razoável que o CONTRAN elabore uma resolução vedando a expedição do CRV e do CRLV em meio físico, quando já é editada a lei contrária, né? Que é a lei 14.071, que entra em vigor em 12 de abril, que vai alterar o Código de Trânsito brasileiro, né? E ela transcreve aqui os dois artigos que eu também vou ler para vocês aqui para poder efetivamente contextualizar, tá? Artigo 121 da Lei 14.071 de 2020, que altera o Código de Trânsito brasileiro. Registrado o veículo, expedir-se-á certificado de licenciamento, não, certificado de registro de veículo, perdão, CRV, em meio físico e ou digital, a escolha do proprietário de acordo com os modelos e as especificações estabelecidas pelo CONTRAN, com as características e as condições de invulnerabilidade, a falsificação e a adulteração. Bom, então quer dizer, o DENATRAN sim vai determinar a forma, né, dos documentos, porém não poderia vedar a expedição do documento físico como está vedando na 809. Artigo 131. O certificado de licenciamento anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao certificado de registro de veículo, que é esse documento novo que vem com os dois, né? Em meio físico e ou digital, a escolha do proprietário. Vejam aqui, de acordo com o modelo e as especificações estabelecidas pelo CONTRAN, certo? Então, quer dizer, o CONTRAN sim pode estabelecer a forma, o formato, tratar da questão de cuidados para não falsificação, porém ele não pode vedar a emissão, entendeu? Aqui é que está a questão que está sendo atacada, né? Fala aqui ainda a desembargadora que não vai discutir a questão da competência do CONTRAN para isso, mas sim que a resolução do CONTRAN é uma norma hierarquicamente inferior ao Código de Trânsito, né? E que ainda, né, como um segundo argumento, ela busca aqui ressalvar o direito de milhões de brasileiros excluídos do universo digital. Como eu disse, os documentos novos são natos digitais, né? Então, pessoal, é mais ou menos isso que nos diz, que nos traz como efeito a portaria 197 que saiu hoje de manhã, tá? Então, a 197, ela cessa os efeitos do artigo 8º e do artigo 9º, em face, né, deste agravo que eu acabei de tratar aqui com vocês, e agora aguardamos por posicionamento do DETRAN, porque por óbvio são os órgãos de trânsito estaduais que faziam a geração, eram os órgãos de trânsito estaduais que faziam a geração dos documentos. Então agora aguardamos com a manifestação do DETRAN do Rio Grande do Sul em relação a isso, para saber como vai ser feito, e por óbvio nós a qualquer momento podemos ter essa decisão aqui revertida e aí volta tudo ao normal como está, né? Prefiro não fazer um juízo de valor em relação a isso, os amigos mais próximos sabem a minha opinião sobre a questão, mas aqui eu gostaria somente de esclarecer para vocês e deixar meu contato aqui no cantinho para quem quiser discutir o assunto ou tiver alguma dúvida para tirar em relação a isso, tá bom? Forte abraço para vocês, até mais!